perfeito. Então, vamos começar a aula de hoje, então. Na aula passada, a gente não conseguiu corrigir a atividade 2 porque ainda faltavam alguns colegas terminarem e eu acabei estendendo o prazo, não é isso? Eu acabei estendendo o prazo para alguns de vocês, né? Então, por isso, eu gostaria de fazer com vocês a correção da atividade 2, ok? Então, eu vou abrir ela aqui para que a gente possa, em cima dela, fazer as devidas correções, ok? Então, vamos lá, deixa eu abrir ela aqui. Deixa o perfil estudante, é o mesmo perfil que vocês têm, né? Atividade 2. Não é atividade 2, é atividade 3, né, gente? Imperfeições cristalinas e soluções sólidas. É atividade 3. Bom, estou abrindo aqui. Então vamos discutir um pouquinho essas respostas. Bom, diz assim, né? Por imperfeições cristalinas, designamos toda a irregularidade na rede cristalina, ou seja, né, toda irregularidade no arranjo dos cristais ou dos átomos que compõem o arranjo do material. Né? São variáveis que classificam essas irregularidades. Então, quais são as variáveis que classificam essas irregularidades ou essas imperfeições? Letra A, geometria e dimensão do defeito. Letra B, diâmetro atômico e suas dimensões. Letra C, tipo de imperfeição e forma como o cristal foi formado. E letra D, material que o compõe e processo de obtenção do material. Né? É claro, né, gente, que um questionário desse, a gente coloca umas alternativas um pouquinho confusa, né? Então, na verdade, tá tudo misturado aí. Tem muita coisa aí que realmente não tem lógica, né? Que não tem nenhuma correlação com as irregularidades ou os defeitos cristalinos, né? Por exemplo, essa D, ó, é processo de obtenção do material. Isso não tem nada a ver com os defeitos cristalinos, né? Olha a contradição aqui na letra B. Diâmetro atômico e suas dimensões. O próprio diâmetro atômico já é uma dimensão da rede cristalina. Então, na verdade, a gente coloca aí dá uma emaranhada, né? dá uma confundida aí nos conceitos, porque a ideia é justamente resgatar a resposta correta. Qual que é a resposta correta aqui, gente, desse primeiro exercício? É a letra A. Letra A, geometria e dimensão do defeito. Vamos ver se a gente localiza aqui no nosso material de aula. Nosso material de aula da semana retrasada, né? Então, nosso material de aula da semana retrasada, olha só. A classificação das imperfeições cristalinas ou dos defeitos cristalinos é realizado com frequência de acordo com a geometria, ok? Ou com a dimensão, né? Dimensionalidade do defeito. Por isso a resposta é geometria e dimensão do defeito. Ok, exercício 2. Já para o tipo e número de defeitos,
podemos afirmar. Então, olha só, de um lado, na primeira questão, nós verificamos quais as variáveis que definem o defeito ou a imperfeições. Estou compartilhando tela. Juliana, você está enxergando? Ô, gente, eu não estou compartilhando tela, não, gente? Não. Não está aparecendo. Não, obrigado, Juliana. É verdade. Ó, desculpa, gente. Eu pensei que eu estava compartilhando. Agora vai. Agora tá, né, gente? Sim, obrigado, professor. Ótimo, obrigado a você. Bom, exercício 2. Se no primeiro exercício nós verificamos, na primeira questão, a gente verificou quais as variáveis que classificam os defeitos ou as imperfeições cristalinas, nesse segundo exercício, nós queremos, com relação ao tipo de defeito e ao número de defeito, o que nós podemos afirmar, né? Essa questão, ela só cabe uma resposta, né? Só cabe uma alternativa correta. Então vamos lá. Apenas o material de composição é determinante? Material, meio ambiente e processamento são variáveis determinantes? Processamento e meio ambiente não são variáveis importantes? Ou todas as alternativas estão corretas? Qual que é, gente, a alternativa correta? Para o tipo e número de defeitos. É a B, professor. Isso. Letra B. A B, não é isso? A B, exatamente. Exatamente. A B é a alternativa correta. Ou seja, né, para o tipo de defeito e o número de defeitos, né, o material, que tipo de material é, as condições de obtenção desse material, né, e o seu processamento são determinantes. Perfeito. Essa questão 3, ela apresenta aí algo fora do padrão, né? Não sei quantos de vocês perceberam que ela tem um diferencial aí. Então vamos lá. O surgimento de imperfeições cristalinas se dá por meio das transformações dos elementos, sobretudo quando submetidos a altas temperaturas. Podemos citar processos como, ou seja, processos que têm envolvimento, né, no surgimento de imperfeições cristalinas por meio de temperatura, né? Crescimento de uma nova fase devido ao processo metalúrgico, solidificação, formação de núcleos de átomos devido ao tratamento térmico, ou todas as alternativas estão corretas? Qual que vocês colocaram, gente? Letra A. Todas as alternativas. Letra A só? Letra A, vamos ver. Letra A, crescimento de uma nova fase do processo metalúrgico. Letra A também, né? Quem falou aí todas as alternativas? Letra D. Quem foi que falou? Letra D, professor. Foi a Juliana, né? Isso mesmo, Juliana, letra D, né? Então, gente, todas essas etapas do processo tem aí envolvimento de aumento de temperatura, tá? E são transformações por quais passam os elementos atômicos, tá? Então, por isso, vale todas. Crescimento de uma nova fase devido ao processo metalúrgico, solidificação e formação de núcleos de átomos devido ao tratamento térmico. Perfeito. Questão 4. Essa é uma questão mais gráfica, né, gente? Era basicamente olhar graficamente essas estruturas cristalinas, né? Então, com relação às estruturas cristalinas, faça a correspondência do conceito. Então, aí nós temos 3 tipos de estruturas cristalinas. O que nós queremos saber aí é fazer a correspondência entre elas.
Então vamos lá. A letra A, que tipo de estrutura é, gente? Veja que ela tem monocristalina. um único modelo, um único layout, né? Então ela é estrutura monocristalina. Então aqui no parênteses vem A, né? A letra B, gente, que tipo de estrutura é? Contorno de grãos. Contorno. Ela é uma estrutura policristalina, só que ela está limitada às regiões, né? Então por isso que ela é contorno de grãos. E por último, né, a letra C, que é igualzinha à letra B, com a diferença que não há limitação do contorno do grão, né? Então ele é estrutura policristalina. Então resposta correta aí, ó, A, C, D, tá bom? Perfeito? Tá tudo aqui, né? Ó, se a gente folhear, ó, se a gente folhear o material da aula passada, né? Ó, então estrutura policristalina, estrutura monocristalina, né? E contorno de grãos que ele menciona aqui, ó. Onde ele menciona contorno de grãos, ele fala em algum momento aqui, ó, os contornos de grãos são regiões separando cristais de diferentes orientações de um material policristalino. Então só existe controle de grãos em material policristalino, tá bom? Perfeito. 5. Na análise das imperfeições cristalinas, qual a diferença entre estruturas monocristalinas e estruturas policristalinas, né? Basicamente já falamos, né, no exercício anterior, mas quem gostaria de conceituar aí a diferença entre estruturas monocristalinas e estruturas policristalinas? Fique à vontade. Quem quer falar? Ó, a referência aqui, ó. Monocristalina e policristalina. Professor, eu coloquei aqui no chat que a monocristalina apresenta a mesma estrutura cristalina em toda a extensão do material sem interrupções. Porém, a policristalina é construída de vários cristais ou grãos. Perfeito, exatamente. Você trabalhou com a definição que nós demos em sala de aula, né? Mas beleza, Breno, isso mesmo, né? Então a monocristalina, olha só, ela apresenta a mesma estrutura em toda a extensão do material, né? Já a policristalina, ela é constituído por vários formatos de cristais, né? Ou grãos. Formatos e diferentes orientações, tá bom? Até por isso que precisa do contorno de grão para separar essas regiões, tá bom? Ótimo, perfeito. Sexta questão, também correspondência, né? Com relação à classificação das imperfeições cristalinas dos materiais, faça a correspondência do conceito à figura, tá? Então vamos lá, gente. Nós temos aqui quatro figuras, tá? E precisamos fazer a correspondência com relação à classificação dessas imperfeições. Então vamos lá. Essa figura, o que ela apresenta, gente? Ela apresenta um conceito aqui de discordância, né? De discordância. Então ela é discordância dos átomos, tá vendo? Eles não estão alinhados, eles estão desalinhados. Então é o que a gente chama de discordância em hélice, tá? O segundo desenho, ele apresenta aqui, ó, um espaço vazio entre os átomos, né? Ou o famoso... então, esse espaço vazio a gente chama de vacância,
Então tá aqui, ó. Então, essa imperfeição cristalina é chamada de vacância. Esse erro dos cristais é denominado de vacância, tá? Esse desenho, ou essa gravura C aqui, ela apresenta alguns átomos, que são esses átomos escuros aqui, eles estão alojados nessas regiões de vacância, né? Ou podemos chamar de interstício, né? Então, por isso eles são chamados, ó, de átomos intersticiais, ou seja, eles se alocam exatamente no espaço de vacância na estrutura do material, tá? Então, essa é a imperfeição do átomo, desculpa, gente, substitucional, né? Ele está substituindo aqui o átomo, ok? Então aqui é a letra C. E a letra D é aquilo que eu falei agora há pouco, né? Ele entra aqui na vacância, ou seja, né, átomo intersticial. Então fica DCBA, ok? Então essas são aí as imperfeições cristalinas ou os erros cristalinos, tá? Questão sétima. Dê exemplos de soluções sólidas, intersticial e substitucional na forma de liga nos materiais, né? A gente tinha no material, né, no PowerPoint que a gente utilizou como referência, né, que para a solução sólida intersticial nós temos o exemplo do aço, né, ou seja, ferro mais carbono. Então, para a intersticial a gente tem ferro e carbono. E para a substitucional, tá? Que é a troca de átomos, né? Para substitucional, nós temos alguns cenários, alguns exemplos, né? Então nós temos alguns cenários, alguns exemplos, como por exemplo, latão, né? O próprio bronze, o próprio aço inoxidável, tá? Então a gente poderia estar aqui como exemplo, latão, bronze e o próprio aço inoxidável, ok? E por último, com relação às técnicas de caracterização dos materiais, né? Seria esse, a gente trabalhou com esse slide aqui, né? A caracterização dos materiais. Como que nós poderíamos caracterizar esses materiais? Por meio de dois equipamentos, né? Um que a gente chama de MEV e o outro que a gente chama de EDS, né? Então a pergunta é a seguinte: o que esses equipamentos eles identificam? Então o MEV, né, ele é a abreviatura, né? Ele é um microscópio eletrônico de varredura. Então o que faz o MEV? Ele é um microscópio que produz imagem com altíssima resolução da superfície de qualquer material sólido. Então qualquer material sólido submetido a um ensaio de MEV, né, ele consegue, o equipamento consegue uma espécie de fotografia, né, ou imagem de alta resolução da superfície desse material, né? E aí, né, gente, com a imagem do MEV, que é uma imagem tridimensional, ela é muito útil para a gente avaliar a estrutura superficial do material, né? Então a gente consegue identificar lá nas primeiras aulas que a gente falou de como essa estrutura ela é constituída, né? Se é um CCC, se é um CFC, se é um HC, né? Então é um equipamento bastante importante aí para a gente conhecer o material, né? E
E esse EDS, ele é também um equipamento de alta resolução, né? Ele é uma espécie de raio-x, né? Ele é o que a gente chama de espectrômetro de varredura, né? E o que ele faz, né? Enquanto o MEV tira uma fotografia estrutural do material, esse EDS, esse espectrômetro, ele faz um raio-x na superfície da peça, né? Então ele consegue determinar com precisão a composição química do material sólido, ok? Tá? Ele identifica partículas químicas a partir de 5 microns, né? Ou seja, a partir de 5 vezes 10 elevado a menos 9 metros, tá? Ou 5 vezes 10 elevado a menos 6 milímetros, né? Então realmente é algo bastante pequeno e nanométrico, tá bom? Beleza, gente? Tá? Deixa eu ver o chat aqui, alguns de vocês estão perguntando algumas coisas aqui. Vamos lá, o Breno, o Breno ele deu a resposta aqui. O Carlos Henrique, ele deu a sequência aqui da correspondência, né, da questão DCBA, né, isso, da questão 6, ok? Que mais aqui? A discordância em hélice, o Gustavo, A discordância em hélice, B vacância, C átomo substitucional e D átomo intersticial. Ok, perfeito. O Adelmo pergunta, professor, dentro desse assunto, qual é a função do acelerador de partículas Sirius? O Adelmo, se você puder abrir o microfone, que acelerador de partícula é esse que você se refere? Eu não sei do que você se trata. Você quer falar um pouco sobre isso? Ah, tá, você não tem microfone. Bom, vamos lá. Se quiser escrever, fica à vontade, tá? Esse acelerador de partícula em específico eu não conheço. Eu não sei se é marca ou eu não sei se é nome comercial. Tá? Eu não conheço, eu posso até pesquisar. Tá? O acelerador de partículas, ele é um ensaio que a gente faz, é um outro ensaio que a gente faz para a gente conhecer propriedades dos materiais, tá? Também de propriedades materiais. Além do MEV, né, do microscópio de varredura, né, além do EDS, que é esse espectrômetro de varredura, também a gente tem outros equipamentos que fazem outros tipos de ensaios nos materiais. E o acelerador de partícula é um outro tipo de material, tá? Ah, legal, você viu numa reportagem que serve para materiais. Beleza, tá? Se você viu em YouTube ou no computador, tiver o link, legal, manda pra gente. Ah, bacana, é brasileiro, ok. Se você localizar o link, você manda pra gente depois, na próxima aula, abre lá um tópico de dúvidas lá no Moodle, manda pra gente, tá bom? Vai ser bacana a gente saber um pouquinho sobre isso. Beleza. Bom, gente, então é o seguinte. Obrigado a você, Adel. Vamos prosseguir, gente, a nossa aula da semana passada, tá? É claro que a nossa aula da semana passada, eu preciso deixar aqui aberto algumas informações da aula, da penúltima aula, porque nós vamos utilizar, tá bom? Nós estamos falando, gente, tá? Nós estamos falando a respeito de classificação, olha só, de classificação, introdução e classificação de aços e ferros fundidos, né? Por que os aços e os ferros fundidos? Os aços e os ferros fundidos, eles são os dois principais materiais
de construção mecânica, né? A gente comentou sobre isso na semana passada. E por ser os dois principais materiais de construção mecânica, sem dúvida merece aí uma atenção e um cuidado todo especial nosso, né? Um olhar bem cuidadoso nosso, né? E na aula passada a gente parou nesse slide aqui, onde a gente falava a respeito da influência dos materiais na história da humanidade, na história da civilização, né? A gente falou a respeito aí um pouquinho das eras dos materiais, né? Da era do bronze, da era do ferro, do chumbo, do cobre, né? E aí, né, gente, só para recapitular rapidamente, é muito importante essa análise, porque assim, né, basicamente o homem primitivo, ele usava os materiais, e aí a importância da descoberta desses materiais, ele usava os materiais a partir de uma premissa de sobrevivência, né? Então, o homem utilizava os materiais para sobreviver, né? E essa sobrevivência, ela era expressa em duas principais atividades, né? Quais eram as duas principais atividades? Era o uso dos materiais para a caça, né? E o plantio, ok? Então era a questão de alimentação, né? Então o homem primitivo usava os materiais como subsistência, né? Para alimentação, né? Seja construindo armas para matar os animais e cozer, ou seja construindo ferramentas para trabalhar a terra, né? Para o plantio, né? Mas o homem também utilizava os materiais, se por um lado, para se alimentar, garantir a sua subsistência, por outro lado, para garantir a sua sobrevivência, ou seja, por meio de construção de armas. Então o homem usava os materiais para se defender tanto dos animais quanto dos povos inimigos, né? Então, na verdade, o material ele era utilizado para construir armas de guerra, para construir armas de defesa, né? Então, a importância do descobrimento ou do desenvolvimento dos materiais na história do homem tinha justamente esse viés, né? Tanto de alimentação quanto de segurança, né? De sobrevivência, tá bom? Bom, gente, eu gostaria que vocês ficassem à vontade para me interromper se fosse necessário, tá bom? Eu devo falar mais uma meia horinha, tá? Mais uma meia hora. Então fique à vontade, pode me interromper. Eu não estou com acesso ao chat, mas Breno, se alguém comentar alguma coisa no chat aí, abre o áudio e pode me interromper, tá bom? Ok? Beleza, professor. Ótimo. Fechou. Ótimo. Bom, gente, então vamos lá. No Brasil, né, gente? No Brasil, a gente vem falando de um cenário, né, opa, me enrolei aqui. Não vou conseguir. Estão falando de um histórico de civilização, né? Então a gente está olhando para a civilização como um todo, né? Mas agora vamos fazer um recorte Brasil, né? Não sai, eu desisto dessa palavra. Então fizemos um recorte. Civilizado. Não é isso não, obrigado, mas não é isso não. Eu queria Civilizadamente. não era isso não, eu queria falar do contexto de civilização, né? Deixa eu escrever aqui para falar bonitinho para vocês, ó.
Opa, vai sair agora, hein? Então a gente sai de um contexto, né, de civilizacional, né, questão de civilização, né, para um contexto Brasil, né, para um contexto de realidade histórica brasileira, né. Então olha só, aqui a gente tem algumas imagens. Essa casa de fundição aqui em Iguape é aqui em São Paulo, né, gente? Ali no bairro, no Vale do Ribeira, próximo ali de Registro, indo para Curitiba, né, pela Rez Bittencourt, né? Então em 1656. Lá tinha chamavam de Casa da Fundição, pelos registros, é uma das primeiras fundições no Brasil, né? Então lá se fundia, né, na ocasião apenas o aço, né, e o ferro, né, que foram os primeiros metais onde foi explorado a questão siderúrgica, né? Bom, aí nós temos aqui, ó, ainda no século XVII, nós temos a casa de fundição em Taubaté, né? Taubaté aqui é Vale do Paraíba, né? Indo depois de São José dos Campos ali, né? São José dos Campos, eu acho que é São José dos Campos, acho que 2 cidades depois é Taubaté, né? Pela Dutra, né? Então olha só, Casa de Fundição de Taubaté, né? E aí, no cenário Brasil, a gente tem o estado de Minas Gerais, né? Por isso que o estado chama-se Minas, né, Gerais, porque é um solo, algumas regiões do estado de Minas são regiões muito ricas em minerais, né? Tanto que a gente tem ali algumas cidades que são cidades que hoje não mais, mas no passado eram cidades onde se tinha atividade de mineração extrativista, né, muito grande, né? Então cidades como Ouro Preto, né, cidades como Ouro Preto, né, cidades como Mariana, né, cidades como Brumadinho, né? Brumadinho não muito, né? Em termos de mineração extrativista, né? Mais Ouro Preto e Mariana, né? Então eram cidades que tinham muitas minas, né? Onde se extraía aí muitos minérios, né? E aí interessante, né? Só um dado histórico, tá? Na época que o Brasil era colônia de Portugal, toda e qualquer riqueza, todo e qualquer minério extraído nessa região, né, tinha que ser mandado 20% de tudo que era extraído, né, tinha que mandar para Portugal, né? Por isso que os nativos, né, os brasileiros, os mineradores, né, eles como eram 20%, então ficou conhecido como quinto, né, o quinto, né? E como era muito pesado o imposto e os extrativistas não gostavam desse imposto, então daí vem a expressão quinto dos infernos, ok? Tá? Porque era considerado aí muito abusivo, tá? Então esse imposto era cobrado pela coroa portuguesa, né, de todas as casas de fundição e de todas as minas, né, que eram exploradas, tá? Bom, gente, falar da aplicação do aço e do ferro fundido na indústria é algo muito relevante. Por quê? Porque, como eu disse agora há pouco, são os 2 principais materiais de construção mecânica que nós temos, tá? Então,
empregado largamente na automobilística, ok? Tá? Então, desde motor, passando pela transmissão, sistema de direção, a própria carroceria, né, que é aço, né? É claro que não é comparado com a carroceria dos carros há 30, 40 anos atrás, né, que eram carros mais pesados, mais resistentes, né? Hoje a lataria dos carros tem carro que a lata é 0,5 de espessura, 0,6, né? 0,5 milímetros, 0,6. No passado chegava a 1,2, 1,3, né? Para vocês terem uma ideia de como era a resistência, o choque, né? Tanto é que os carros da década de 70, 80, né? Quando você, para amassar a lataria de um carro desse, tinha que ser uma batida significativa, né? Sem falar que os para-choques eram de ferro, né? Hoje não, né? Hoje os para-choques são de plástico, as chapas são extremamente finas, né? Você mal encosta o carro, já tá afundando a lataria, né? Então, Professor, oi, desculpa cortar. pode falar. Foi bem dentro do que você falou, hein, viu? Eu tenho uma Kombi 779. Cara, veio um Renault, tava no Recanto Mônica, o cara invadiu a contramão para me ultrapassar e não me viu com a seta ligada, né? Para entrar para a esquerda e literalmente entrou dentro da roda. Falei, pronto, acabou com o carro. Fora a dor na coluna que eu fiquei, né? Aí eu peguei, tirei o carro um pouco de lado para poder descer, né? Quando eu fui olhar o carro dele, todo estourado, um Renaultzinho, não sobrou quase nada da parte dianteira dele. E olhei o meu, tava inteiro, intacto, só arranhado. Eu falei, caramba, nem eu Pois é, acreditei. pois é verdade, Sabrina, é verdade. Os carros mais antigos, eles tinham essa resistência ao choque maior, né? Primeiro porque a espessura das chapas Muito mais grossas. era mais grossa, Hoje, né, da lataria. hoje é papel, hoje Exato. é quase um papel. A lataria do meu carro é outra. Exatamente, exatamente. E segundo também, né, que hoje você tem na própria carroceria do carro para-choques, dianteiro, traseiro, né, retrovisores, né, tudo isso hoje é plástico, né? Tudo isso é plástico. É verdade, Juliana. Hoje em dia o carro é de isopor, parece mesmo, viu? Bom, então o aço e o ferro fundido, muito utilizado na indústria automotiva. Aqui a gente tem, né, um exemplo de motor, transmissão, né? Quando a gente fala de motor, né, gente, a gente fala o conjunto é o motor, mas a gente tem internamente aí centenas e centenas de peças, né? Eu digo centenas, eu acho que sim, acho que chega a centenas de peças, né? Então realmente bastante complexo, né? A utilização desses materiais, desses dois materiais em motores elétricos, né? Em motores automotivos, sobretudo também, tá bom? Bom, gente, aqui, o que é isso aqui? Vocês são capazes de indústria naval? Vocês são capazes de adivinhar de descobrir o que é isso? Quem tem ideia? Pistão de um motor, é um pistão, Isso. um bloco, é um pistão de um avião, não, de um navio, né, no caso, um bloco e uma hélice. Exatamente. Ô, gente, olha só, né? Na indústria naval, nós estamos falando, né, gente, de navios cargueiros, né, de navios gigantescos, né? Então, não basta ter um baita de um motor, né? O navio tem que ter uma hélice, e a gente pode dizer que a hélice, ela se não for a mais importante, ela é uma dos mais importantes componentes de um navio, né? Porque a hélice, o que a hélice faz? A hélice transforma toda a energia dos motores
e em força para poder impulsionar o casco, né, de toda a embarcação. Então, realmente, a hélice tem uma importância grande. E sem hélices adequadas e bem ajustadas, não adianta ter motor potente, né? E essas hélices, elas são construídas de aços especiais, né? Aços especiais. Então, quer dizer, realmente na indústria naval, a aplicação dos aços e ferro fundidos são bastante importantes. Olha outra aplicação aqui, a aeronáutica, né? Sem dúvida, né? Na indústria aeronáutica nós temos, assim com bastante intensidade, a aplicação de aços e ferros fundidos. Na indústria ferroviária, né? Sem dúvida, indústria ferroviária, desde lá os trilhos do trem, né, que geralmente são ferro fundido, um tipo específico de ferro fundido, chamado ferro fundido nodular, até os componentes do trem, né, até os componentes dos vagões tem bastante aplicação de aços e ferros fundidos. Essa tela é muito importante. Eu disse para vocês que o aço e o ferro fundido, eles são os principais materiais de construção mecânica. E são mesmos. Aqui a gente tem 3 formas de se obter um produto a partir de materiais como aço e ferro fundido. No primeiro caso aqui, nós temos um lingote, né, ou o material em forma de barrinhas, né, de lingote, chamado material de primeira fusão, né, que pode ser o ferro simplesmente, né? E aí ele passa aqui por um processo de fundição, e aí nós vamos ter esse ferro ou aço fundido, né? Já no formato do produto, né? Tá? Num segundo momento aqui, nós também temos um lingote, tá? Um lingote que veio lá do forno, né? Também passa por um processo de aquecimento, de fundição, né? E aí ele vem em barras, em tarugos, né? E passa por um processo de usinagem para a gente obter o material, ok? Então é interessante, né? A diferença do primeiro processo para o segundo. O primeiro foi só fundição, né? O segundo fundiu e depois nós usinamos e damos forma aí ao produto acabado, tá? Esse terceiro processo já é um pouco diferente, né? Ele não vem em forma de lingote, ele não vem do forno, ele vem em formato de lâminas, né? Ele está laminado, tá? Então é um processo de laminação, posteriormente passa por um processo de estampagem, tá? E aí nós temos o produto acabado, tá? Gente, perceba que aqui a gente comentou de vários processos, né, mecânicos que a gente comentou na aula passada. Lembram-se dessa tabela da aula passada? Olha essa tabelinha da aula passada aqui, né? Que são os processos de fabricação, que podem ser de 2 tipos, né? Processo de fabricação metalúrgico, onde tem lá fundição, soldagem e a famosa sinterização ou metalurgia do pó, né? E esse processo metalúrgico, ele está sempre relacionado com altas temperaturas. E às vezes com questões de tensão também, tá bom? E processos mecânicos. Professor. Oi, pode falar.
Tem como você fazer o sistema de ferro fundido fazendo a centrífuga? Tem, tem, Tem? tem. Na verdade, é o seguinte, ó, o ferro fundido, ele é o que a gente fala de material de primeira fusão, né? Ele sai do forno, ele sai do forno como ferro gusa, né? E aí ele é adicionado um percentual maior de carbono para dar origem ao ferro fundido. Eu vou até explicar isso um pouquinho mais nas telas que estão à frente, que vai falar um pouquinho de percentual de carbono no ferro fundido. Mas é possível sim, tá? É possível sim, por meio de fornos específicos, tá? Então a gente tem fornos específicos que fazem esse trabalho sim, viu, Jonatas? É possível sim, tá? Ah, beleza. Alan, Lucas, Alan, você colocou aqui gerado. O que é gerado aqui que você colocou? Quer detalhar um pouco isso? Você se refere ao quê? Se não conseguir falar, pode escrever, tá? Tá bom. Então, olha só, gente. Então, ó, os processos metalúrgicos, fundição, soldagem, metalurgia do pó. Nós falamos agora há pouco apenas de fundição, né? Onde o material sai da fundição, ou é usinado, ou já sai no formato para ser utilizado. Ou processo mecânico de conformação, né? Que pode ser, a gente falou lá da estampagem, né? E a gente falou da usinagem, ok? Da usinagem, tá legal? Bom, então são processos aí de fabricação que a gente tem para obter aí os materiais onde são utilizados aí o aço e o ferro fundido, tá? Bom, gente, esses materiais eles são sempre aplicados a conjuntos mecânicos, né? Na verdade, todos os materiais ou todos os componentes, né? Quando eles trabalham num sistema mecânico, eles têm uma função específica, né? Só que para desempenhar essa função, esses materiais vão sofrer algum esforço, tá? Esses esforços, gente, que esses materiais vão estar submetidos, podem ser ou de tração, ou de compressão, ou de flexão, ou de torção, ou de cisalhamento, né? Faltou um esforço aí que é flambagem, né? Que a gente não vai comentar. Mas é assim, ó, esforço de tração, tá vendo? Ó? Pensa no esforço de tração. Tração, pensa o seguinte, pensa quem trabalha em indústria aqui, pensa uma ponte rolante, tá? Uma ponte rolante levantando um peso, levantando uma carga, tá? Isso é um esforço de tração, tá bom? Ou em casa, pensa o seguinte, pensa um vaso de planta na parede em casa. Esse é um esforço de tração, tá? Então a gente tem força em apenas um sentido, tá? E esse sentido é saindo do material, né? Compressão, ó, aqui mostra bem claro compressão, né? Então essa laje aqui, ó, essa laje, o peso da laje está comprimindo essas colunas aqui, tá? Então esforço de compressão. Esforço de flexão. Olha só, esse caminhão aqui, né, esse desenho aqui, né? Esse caminhão está passando numa ponte, né, tá vendo? Que tem essas aberturas aqui, né? Então a gente tem aqui um esforço, essa ponte, ela vai flexionar, ok? Tá? Esforço de cisalhamento. Cisalhamento é corte, né? Então você tem aqui dois materiais sendo unidos por um rebite. Então esses materiais sofrem esforço de cisalhamento. Que cisalhamento ele
ele resiste ao corte, à ruptura, né? E aqui esforço de torção, ou seja, né, esse mecanismo aqui do virabrequim, né, ele fica fixo enquanto o eixo aqui está girando, tá? Então esse é um esforço de torção, tá? Então, gente, os materiais, no caso aqui que nós estamos estudando, né, ferro fundido e aço, eles sofrem esforços, ok? Tá? E esses esforços, eles são necessários para que os materiais, através dos conjuntos que eles pertencem, desempenhem a função, tá bom? Professor, mas por que a importância de olhar os esforços que os materiais sofrem? A importância de olhar os esforços que os materiais sofrem é porque quando nós precisarmos dimensionar um material para uma construção mecânica, para um eixo que vai rotacionar uma máquina, para uma engrenagem que vai transmitir um movimento de um equipamento para o outro, a gente consiga dimensionar ao ponto que esse material resista ao movimento, ao esforço que ele vai desempenhar, tá bom? Então, gente, é muito importante essa análise Tem dos uma materiais. pergunta da Juliana. Pode falar. Posso falar? A Juliana pergunta: eu posso enxergar a flambagem em um perfil metálico qualquer? Juliana, é assim. A resistência do material, ela não está apenas ligada à composição química do material, os elementos que compõem o material. Está ligado também à robustez do material. É claro que você pega, por exemplo, um material metálico. Quanto mais grosso, quanto mais espesso esse material metálico for, menor vai ser a flambagem dele, entendeu? Olha o caso que nós citamos do veículo. Se a chapa tem 1.3, 1.4, o veículo amassa mais do que se a chapa tem 0.5. Então, sem dúvida, a gente pode ver em qualquer perfil, não só a flambagem, mas qualquer esforço, né? Desde que ele tenha um dimensionamento que permita isso, tá bom? Então, por exemplo, esforço de compressão, né? Dependendo a carga do material, a gente vê claramente esse esforço de compressão, tá? Agora é importante, existem equipamentos que medem isso, tá bom? Existem equipamentos que medem esses esforços, né? Que mede a carga que esses materiais são submetidos, tá bom? Beleza? Para isso temos ensaios, né? Ensaio de tração, de compressão, de cisalhamento, de torção, de flexão, flambagem, tá bom? Ah, que legal, Juliana, na FATEC você teve, né? A gente tem, vocês vão ter uma disciplina, gente, não sei se é o segundo semestre, acho que já é no segundo semestre, vocês vão ter uma disciplina de elementos de máquinas e resistência dos materiais, tá? Lá vocês vão aprender a calcular tração, compressão, cisalhamento, e tem um componente lá muito importante que é a área do material, né? Então a área quer dizer o quê? Aquilo que eu disse para vocês, do dimensionamento, tá bom? No caso de uma superfície circular, a área é πr ao quadrado, então vai depender do diâmetro do material. No caso do material mais plano, vai depender da largura e espessura, né? Da seção do material. Então realmente o dimensionamento do material tem muito a ver aí com essa capacidade que o material tem de
de resistir a alguns esforços, tá bom? Beleza. Bom, gente, e esses aços e os ferros fundidos, eles podem vir, ó, nesses formatos, ó. Pode ser no formato fundido, tá? Que saiu do forno e foi depositado, né, numa forma, né? E aí ele é fundido a partir de uma matriz, né, de um formato pré-definido. Ele pode ser forjado, né? Ó, deixa eu abrir novamente o arquivo da aula passada, ó. Tudo está aqui, tá vendo? Ó, processo de conformação mecânica. Ele pode ser forjado, né? Ou pode ser fundido através do processo metalúrgico, pode ser forjado através de processo mecânico por conformação. Ele pode ser extrusado ou extrudado, dá na mesma, né? Ó, processo tá aqui, né? Processo de extrusão, aqui, ó. Ok? Ele pode ser trefilado, tá vendo? Ó? Transformado em fios, né? Olha aqui, ó. Ele pode ser trefilado por meio de trefilação. Ele pode ser sinterizado por meio aí de pressão, né? De análise, de deposição de pó, né? Através de camadas de deposição, tá? Ele pode ser laminado através do processo de laminação. Então percebam que tanto os aços quanto os ferros fundidos, eles podem ser apresentados aí nessas mais variadas formas, tá bom? Tá? Nas mais variadas formas. Então, quando a gente tem, por exemplo, um aço para usinar, né? Para passar por um processo de usinagem, ele pode ter vindo fundido, ele pode ter vindo forjado, ele pode ter sido extrudado, né? Pode ter sido sinterizado, né? Trefilado e laminado não, porque já são formatos finais que não passam por usinagem, tá? Mas pode vir de vários processos de fabricação, tá bom? Conforme nós mostramos essa tabela na aula passada, tá? Bom, aqui tem exemplos, né, do uso ainda dos materiais aço e ferro fundido, né? Ó, aplicação em automóveis, né? Do eixo cardan, tambor de freio, ó, o alumínio no cabeçote do motor, né? O cobre utilizado em válvulas, né? Tanto em válvulas industriais quanto em válvulas hidráulicas, né? Para residência, né? O zinco, tá? Para aplicação aí também industrial. E o magnésio, né? Aplicado em bloco de motor, tá? Então esses materiais são realmente largamente utilizados, tá bom? Bom, entrando na parte final aí desse nosso assunto, a gente precisa falar um pouquinho da classificação dos aços e dos ferros fundidos, tá bom? Então, o ferro fundido, gente, ele pode se apresentar em 3 formatos, tá? Ferro fundido cinzento, ferro fundido nodular, tá? E ferro fundido maleável, né? Alguns ainda chamam esse ferro fundido nodular de ferro fundido branco, tá? Dá na mesma. Então, o ferro fundido cinzento, que é o mais comum, ok? É o tipo mais comum de ferro fundido. E não sei quantos aqui já tiveram contato com ferro fundido. O ferro fundido é um material bastante poroso. Bastante poroso, né? Suja demais. Suja demais, né? Ele é um material meio doido. cinza, né? Na verdade, Jonatas, Givanildo, aquela sujeira dele é a grafita, né? Que é
que é um derivado de carbono, né? Então por isso que ele tem a coloração cinza, né? Suja a mão com muita facilidade, mas ele é bem macio, né? Para usinagem ele é bem macio para cortar. Exatamente. Para usinar ele é ótimo, né? Para usinar ele é ótimo. Então vamos Só dar que Pode falar, Jonathan. ele foge muito de medida, que nem se eu usinar ele e ele esquentar muito, ele dilata e quando você for medir, ele dá uma medida, quando esfria ele dá outra medida. Exatamente, Jonathan. Então é um material que ele não pode ser trabalhado a quente, né? Por quê? Porque se ele for trabalhado a quente, ele não tem estabilidade dimensional, ele muda muito as dimensões, ok? Gente, é claro que estamos falando isso tudo a nível micrométrico, né? Tá? Mas na mecânica milésimos, né, são muito importantes e muitas vezes inviabiliza a utilização de um componente por conta de milésimos, né? Então por isso que quando a gente fala da ação da temperatura no ferro fundido cinzento, é algo bastante relevante, tá bom? Então olha só, algumas características. Característica principal, o ferro fundido cinzento, produzido por fundição contínua, apresenta carbono na forma de grafita. Então essa porosidade aí que o Jonathan falou é justamente da grafita que compõe esse material, tá? Em termos de propriedade mecânica, são dependentes de estrutura final obtida, isto é, depende da matriz metálica e da quantidade de forma de grafita. Eu vou deixar esse conceito mais para frente, tá? Que ele é um pouquinho mais trabalhoso. Menor resistência mecânica. Opa, isso aqui tem tudo a ver com o que o Jonathan falou. Ele não tem resistência mecânica. Então, quer dizer, ele pode ser riscado facilmente, ele pode ser penetrado facilmente e ele pode ser usinado facilmente, né? Está associado a maiores quantidades de grafita, veios mais longos e maiores quantidades de ferrita, né? Então, a resistência mecânica dele é baixa, né? Por conta, a gente vai ver já, do baixo percentual de carbono nele, né? O nodular. O ferro fundido nodular, como o próprio nome diz, né, gente? Ele é produzido e as características da grafita dele é uma grafita não porosa, como é no ferro fundido cinzento, mas é uma grafita em nódulos, né? Ela é uma grafita meia granulada, né? É claro, estou falando isso a nível nanométrico, né? Então por isso que recebe o nome de ferro fundido nodular, tá? Então apresenta carbono na forma de grafita nodular como característica dominante da sua microestrutura, né? E aí, gente, a gente consegue o ferro fundido nodular, ó, pela adição de elementos químicos, né, quando do processo de obtenção no forno e condições especiais de fabricação, tá? Então, olha só, é um ferro fundido mais resistente do que o ferro fundido cinzento, tá? O ferro fundido branco, né? Então, o ferro fundido nodular ou ferro fundido branco é um ferro fundido mais resistente, com maior resistência mecânica do que o ferro fundido comum, por assim dizer, que é o ferro fundido cinzento. Ferro maleável, produto de transformação do ferro fundido branco, ou seja, né, ou ferro fundido nodular, após tratamento térmico em temperatura e atmosfera adequada. Então veja bem, gente, esse ferro fundido aí, maleável, ou alguns chamam ele de branco também, né? Ele é obtido, né, a partir de algum tratamento posterior, tá? Então sai o ferro fundido e ele é tratado, né, em outro forno
para obter aí algumas propriedades específicas. E aí ele apresenta, gente, ó, alta resistência mecânica, né, e considerável ductilidade. O que é ductilidade? A gente vai ver na próxima aula síncrona, essas propriedades mecânicas, né? É que permite ser transformado em fios, né? Ele tem uma fase plástica muito grande, né? Não se rompe com facilidade. Ele também é fácil ele é maleável, pode ser dobrável, pode ser trabalhado, né, por conformação mecânica. E ele tem uma alta usinabilidade, ou seja, é fácil de ser usinado. Aí tem exemplo aqui, ó, correntes, sapatas de freio, conexões para tubulações hidráulicas, caixa de engrenagens, né? Eu tenho uma tabela aqui, deixa eu comparar aqui, ó. Deixa eu ver se é essa aqui. Ah, que legal, é isso aqui, gente. É uma tabela, acho até que eu vou colocar, eu vou postar essa tabela no Moodle, tá bom? Olha que bacana. Ele compara um pouquinho aí, né, os tipos de ferro fundido, tá bom? Cinzento, branco, aquele maleável que a gente falou e o nodular, tá vendo? Ó? Então ele tem as propriedades e tem aqui os produtos que podem ser produzidos com esse ferro fundido, tá bom? Então eu vou colocar essa tabela no Moodle depois, tá bom? Para vocês darem uma olhada, é bastante interessante, tá? Bom, o aço. Ô, gente, nós podemos classificar os aços de acordo com alguns aspectos, né? Na verdade, né, gente, toda classificação ela tem que ser dada em função de um critério de classificação. Então, por exemplo, se eu chegasse aqui na sala e falasse, gente, eu vou classificar essa nossa turma de acordo com a faixa etária. Tá vendo? O critério foi faixa etária. Então, quem é menor de idade tem menos de 18 anos, quem tem de 18 a 25, quem tem de 26 a 30 e quem tem mais de 30 anos. Ok? Então, seria uma classificação. Ou eu poderia classificar a turma de acordo com se fez um ensino médio em rede municipal, redes públicas, né? Municipal, federal ou estadual, ou escola particular. Vocês estão vendo? Então a gente pode classificar de acordo com qualquer critério que a gente queira estabelecer. Se a gente for classificar os aços de acordo com a forma como eles saem do forno, a gente pode dividi-los em aços planos ou aços lingotados, que a gente fala. Esse lingote contínuo é em barra, tá bom? Por assim dizer, tá bom? O lingote seria em pequena barra. Então a gente pode classificar os aços de acordo com como ele sai do forno, né? Ele pode ser plano ou pode ser lingotado, né? Os planos, eles podem ser alumínio, né? Esse acalmado, gente, quer dizer alívio de tensão, tá? Seu alívio de tensão pode ser com adição de alumínio, ou com adição de silício, ou ainda com ambos, tá? Ou ainda os aços inoxidáveis, que é uma categoria toda especial de aço, tá? Só que é mais comum nós classificarmos os aços a partir, gente, do lingotamento contínuo, tá? Através aí desse processo que ele chama de LD aí, né? Que é o processo que o conversor, né, a oxigênio, tá? Ele faz todo o trabalho de insuflação do oxigênio, tá?
de forma interna no forno, né? E é assim que a maioria das usinas siderúrgicas, mais para frente eu vou comentar sobre isso, obtém o aço, tá bom? Então a gente pode classificar o aço por esse critério de lingotamento contínuo, tá? Ele pode ser dividido em dois grandes grupos. A maioria das literaturas trazem essa classificação para os aços, tá? E essa classificação que a gente gosta de trabalhar, que a gente utiliza aqui no nosso curso, tá? Então, os aços, eles podem ser divididos em aço ao carbono, ok? E aços ligas, ou aços ligados, tá? Professor, qual a diferença? Vamos ver? Olha só, gente. Os aços ao carbono são os aços convencionais, né? Ferro mais carbono e aquelas 4 impurezas que eu tenho comentado com vocês: silício, manganês, enxofre e fósforo. Os aços ligados são os aços que, além dessa estrutura básica, ferro mais carbono, silício, manganês, enxofre, fósforo, são os aços que apresentam algum elemento de liga adicional, ok? Ou seja, ou ele pode ter algum elemento que não é o silício, manganês, enxofre e fósforo, ou eles podem ter um desses 4 elementos em intensidade ou em porcentagem maior que o padrão. Então isso confere a ele a característica de ser ligado, de ser considerado como um aço liga, tá? um aço especial, por assim dizer. Tá bom? Então vamos trabalhar com esse conceito: aço ao carbono e aço liga. Tá? Bom, gente, deixa eu ver aqui uma coisa aqui. Deixa eu ver. Essas duas telas praticamente se repetem. Então olha só, vou trabalhar com a tela anterior que está maior. Olha só, os aço ao carbono. Então olha só, nós falamos que nós temos 2 tipos de aço: aço ao carbono e aço ligado, né? Os aço ao carbono, eles podem ser divididos, tá? E tem literatura que divide de forma diferente. Mas o nosso livro-texto aqui, ele divide os tipos de aço em 4 grupos, tá? E, gente, quem define a característica do aço ao carbono, como o próprio nome diz, ele é ao carbono. Então, o principal elemento aí é o carbono. Então, o carbono que vai definir que tipo de aço é. Então, olha só, nós temos um aço de ultra baixo teor de carbono. Então, ele não chega a 0,01%, tá vendo, gente? Ele não chega a 1/100%, é algo bem pequeno mesmo. Nós temos o aço de baixo teor de carbono, ok? Ele não chega a 0,1%, é muito pouco também. Nós temos o aço de médio teor de carbono. Opa, esse médio teor de carbono já vai de 0,10 a 0,24. Gente, nós temos 100% do material, vocês estão vendo? 100%. O ferro pode ter até 99,5%. Aí o restante é carbono e pode ter os demais elementos de impureza. Tá? Estão vendo como o percentual de carbono, mesmo no alto teor de carbono, ó, é 0,25. Essa literatura traz maior que 0,25. Tá bom? Então realmente o percentual de carbono na liga do aço, embora o carbono seja um elemento importante, porque determina a dureza do material, o percentual dele é baixo, né? É um percentual na escala aí de 0 a 100, né? Um percentual 0,25, né? É pouco, realmente é pouco, tá? Bom,
Ô, gente, não dá para a gente falar de classificação de materiais. Estou terminando, tem mais só essa tela e mais 4, tá? Mas vai ser rápido. Não dá para a gente falar de classificação de materiais sem mencionar as diversas associações que nós temos, né? As diversas instituições que no mundo representam aí os materiais, né? Então, olha só, no Brasil nós temos a ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas. Toda a especificação dos materiais existentes, a ABNT traz, né? Se vocês entrarem no site da ABNT e pedirem normas lá de materiais, vai aparecer muitas, eu diria que dezenas de normas, tá? Falando sobre materiais. Aí nós temos mais algumas instituições, por exemplo, a ASTM, que é a Sociedade Americana de Testes de Materiais, Ensaios e Materiais. Muito importante também, tem muitas normas, né, que classificam os materiais. Isso é muito importante, né, gente? A forma como nós classificamos os materiais aqui no Brasil não é a mesma que é classificada em outro país, tá? São normas específicas e distintas. A gente tem a SAI, né, que é a Sociedade dos Engenheiros Automotivos, né, uma sociedade americana, né, que tem sede nos Estados Unidos, né, mas congrega aí gente de todo mundo, né, principalmente da Europa. A norma, instituição americana também, né, a ISI, né, que é justamente o Instituto Americano de Ferro, né, e Aço, ok? Tá? Também ligado aos Estados Unidos, né? E a gente tem também aí as normas DINs, né, que são normas alemãs, né? Então percebam que a ABNT, ela não, as normas não surgem do nada, né? As normas surgem a partir de padrões internacionais. E aí a ABNT tem como referência aí essas e mais algumas instituições que produzem normas ao redor do mundo. Tá? Eu vou pular essa tela que tem muito texto e vou direto para cá. Então olha só, nós mencionamos que os materiais, que os aços, eles podem ser aço de baixo teor de carbono, médio teor de carbono e alto teor de carbono, tá? Embora o nosso autor aqui, ó, ele fala ultra baixo, baixo, médio e alto, tá? Mas normalmente as literaturas trazem esses 3 níveis, baixo, médio e alto. E aqui ele traz o seguinte, como é que a gente classifica um aço? A gente classifica um aço pelo conjunto de letras. Então, por exemplo, olha só, ó, um aço, ó, C1020, por exemplo, esses 2x aqui, ó, estou substituindo por 20. Então, C10 diz que ele é um aço a carbono. E os outros 2 números, esses 2x aqui, ele vai dizer o percentual de carbono. Então, C1020 é um aço a carbono com os 2 últimos números, 2 e 0 é 20, divido por 100 com 0,2% de carbono. Se fosse C1025, pego 25, divide por 100, dá 0,25% de carbono. E assim sucessivamente, ok? Ó, um aço 4013, por exemplo. Ó, 40 aqui, 13. Então esse 40, ele fala que é um aço, né, almolibdênio. É um aço liga, né? Tá? Ele tem o quê? De 0,2 a 0,3% de molibdênio. Só que o seguinte, se eu falo, se é um aço 4013, esses 2 últimos números representam o percentual de carbono. Então 0,13, tá? Se é um aço, por exemplo, 8620, que é um aço bem utilizado na indústria, né? O que é um aço 8620? É um aço liga, que
além do ferro, carbono, enxofre, fósforo, manganês e silício, também tem níquel, tá vendo? Ó, cromo e molibdênio, tá? Com mais ou menos esses percentuais, ó. De níquel de 0,2 a 0,4, de molibdênio 0,08 a 0,15, tá? De cromo de 0,3 até 0,5, ok? Então, gente, qualquer material, qualquer aço que vem especificado, a gente consulta na tabela aqui e tem uma ideia da composição desse material, ok? Aqui praticamente é um detalhe, né, um zoom lá em parte daquela tabela, tá? E aqui novamente a tabela, tá? A tabela resumida. Então toda vez que vocês tiverem acesso a algum tipo de aço, né, a gente pode fazer uma pesquisa aí para identificar que tipo de aço ele é, tá? Se ele for da família 31, é um aço ao níquel cromo. Se for da família 43, níquel cromo molibdênio. Se for da família 50, só o cromo. Se for da família 61, cromo e vanádio. Da família 87, níquel, cromo, molibdênio. E assim sucessivamente. Tá bom? Ok, gente? Então, importante, olha. Então, a gente viu que nós temos 3 tipos de ferro fundido. Cinzento, branco e nodular, né? Nós temos pelo menos 2 tipos de aço, né? Classificando aí de acordo com o seu lingote, né? Nós temos o aço ao carbono e o aço liga, né? Nos aço ao carbono, o principal elemento de liga é o carbono. Nos aço liga, além do carbono, você tem um outro elemento importante também, que não é o da impureza, né? Tá bom? Perfeito? Bom, sugestão, dê uma lida novamente nesse material, tá? Para vocês se situarem. Eu vou disponibilizar essa tabela aqui, eu vou disponibilizar no Moodle, porque ela fala um pouquinho aí das diferenças, né, dos ferros fundidos. Tanto é que ele atribui aqui 4 tipos de ferro fundido. Tá bom? Geralmente a literatura fala só de cinzento, branco e nodular. Ele traz aqui um conceito de maleável. Tá bom? Então eu vou disponibilizar essa tabela. Tá? E para a semana que vem, deixa eu mostrar para vocês aqui no Moodle. Semana que vem nós não vamos ter aula síncrona, ok? Conforme está aqui, ó. Hoje, dia 24, classificação dos ferros fundidos, adição de elementos liga. Tá aqui. Hoje, aula síncrona. Semana que vem é aula assíncrona, tá? Então vocês poderão fazer aí a atividade que eu vou explicar para vocês agora, tá? Eu tinha até colocado essa atividade para entregar semana que vem às 19h59. Mas eu vou estender, tá? Vou estender para as 23h59, porque como nós não vamos ter aula, vocês podem entregar até o final do dia. Claro que eu vou estar no link para dúvidas, tá? Das 7 às 8 da noite eu vou estar no link à disposição. Bom, então é o seguinte, olha só aqui, ó. Qual vai ser a atividade de vocês? Material utilizado nas aulas 17 e 24, né? Aula passada e hoje. Introdução e classificação dos aços e ferros fundidos. Aí atividade 4. Ó, qual que é a atividade? Atividade 4 é um questionário, né? Ok? Esse questionário. Acho que são 10 questões bem simples, tá? 10 questões bem simples, referente à aula passada e à aula de hoje, tá? Vocês preenchendo, vocês devolvem lá no Moodle. Deixa eu fazer o seguinte, esse arquivo ele tá PDF. É ruim, né? É ruim para vocês no PDF,
porque não dá para editar. Então deixa eu fazer o seguinte, eu vou mudar a extensão dele, tá? Eu vou colocar ele aqui, .doc, porque aí vocês conseguem baixar, responder no próprio .doc e me mandar como .doc, tá bom? Então deixa eu fazer o seguinte aqui, eu vou substituir. Professor, o Adelmo disse que pelo Word ele abre PDF e também a gente pode editar. Ah, mas é no próprio Word? Mas Só Sim, o Adelmo disse isso, 2013. Ah, É tá. que depende do Word. Tem um Word que pode converter, professor, mas tem um Word antigo que não dá, aí tem que ser no Doc mesmo. Tá. Não, beleza. Então eu vou. O próprio. Eu sei que o Adobe também ele tem uma ferramenta que você pode editar, né? Mas aí depende do Adobe, da versão que você tem. Então, para garantir eu vou alterar aqui, tá? Ó, eu vou mudar aqui. Eu vou colocar. Ó, então eu vou permitir que vocês entreguem semana que vem até 23h59, beleza? Até dia 31 de maio, semana que vem, até as 13h59. E aqui a atividade eu vou excluir, tá? Ok, eu vou excluir. Deixa eu ver onde ela está aqui. Colocar ela aqui, colocar ela em ponto atividade 4, ó. Colocar ela em doc. Beleza. Ok, agora está salvo. Deixa eu voltar o perfil de vocês. Ó. Mudar o perfil de estudante. Beleza. Perfeito. Atividade 4. Ó, tá vendo? Já está aqui, ó. Então, a gente vai baixá-la aí como doc. Vocês podem responder no próprio doc, salvar na máquina de vocês e me devolver ele como exercício resolvido. Tudo bem, gente? Tranquilo? Sim. Podemos encerrar então? Podemos sim, professor. Obrigado. Podemos, né? Tá, então é o seguinte. Eu estou à disposição, tá? Semana que vem nós não temos aula síncrona, tá bom? Mas eu estarei no plantão de dúvidas, tá bom, gente? Gente, boa noite então, fiquem com Deus, se cuidem, tá? E eu estou à disposição.